Enquanto Cristo não vem, como deve ser a nossa vida? O que devemos fazer aqui nesse pouco tempo que temos na Terra? Nós entendemos pelas profecias que a volta de Cristo, ela está mais perto. Mas muitos vivem como se ele não viesse mais, ou se até mesmo essa história da volta de Cristo fosse apenas uma história contada. Então, por quê? Porque a maneira como muitos vivem é totalmente contrário aos princípios do Senhor. Nós somos adventistas do sétimo dia. Nós somos pessoas que é para compreendermos os tempos, os sinais dos tempos. As profecias, elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E nós temos o privilégio de vê-la cumprindo, mas também nós temos uma grande responsabilidade de anunciar a breve volta de Cristo, mas anunciar também que antes da volta de Cristo está acontecendo o juízo investigativo. Por isso que a mensagem adventista do sétimo dia, ela não tem como se harmonizar com as mensagens evangélicas, ou seja, do mundo evangélico. Não tem como. Nós cremos no milênio, essa é uma mensagem que só nós temos no sentido de, biblicamente falando. Então, as outras denominações, elas creem que haverá uma oportunidade de salvação após a volta de Cristo. E isso é um engano de Satanás. As outras denominações creem que antes da volta de Cristo haverá um arrebatamento. Mas sim, a palavra de Deus diz que haverá um arrebatamento do povo de Deus, mas não é antes da volta de Cristo, não é depois da volta de Cristo, mas sim durante, na volta de Cristo. Então, Cristo, quando vier nas nuvens do céu, e um detalhe importantíssimo, ele não vai pisar nessa terra, ele vai ficar nas nuvens do céu, com os seus anjos, milhares de anjos, e então o povo de Deus, os fiéis, eles vão ser levados, eles vão ser tomados, e arrebatamento significa levado, tomado. Então eles vão ser levados para encontrar Cristo nos ares, eles vão subir, e todas as pessoas na face da terra que estiverem vivos naquele momento, eles vão ver os filhos, as filhas de Deus subir, eles vão ver o povo de Deus subir. E todos aqueles que ficarem na terra estarão perdidos por toda a eternidade. Só estou fazendo um breve resumo da volta de Cristo. E quando Cristo levar os seus servos, quando já estiver subindo, e aí a glória de Deus vai matar todos os seres humanos que vão ficar na terra. O resplendor desta glória. Porque nenhum ser humano pode ficar vivo em pecado diante da glória de Deus. Eles vão ser fulminados. Irmãos, é muito sério. Então, não podemos brincar com o pecado. O pecado, ele é ofensivo a Deus. O pecado é ofensivo a Deus. Então, Cristo veio para salvar os seus filhos, salvar o seu povo dos seus pecados, e não no pecado. Hoje em dia, nós estamos vendo um laço muito estreito, meio que uma afinidade do povo que se diz de Deus com o pecado. O que que tem? Muitos dizem nada a ver, mas continuam afundando no pecado. Nós temos que ter muito cuidado porque a grande maioria vai ficar para trás, não vai ser levado para encontrar Cristo nos ares, por ocasião da volta de Cristo. Então, muitos
vão ficar. Por quê? Porque se acostumaram tanto com o pecado, rejeitaram a graça do Senhor, a graça de Deus para nos salvar do pecado e do poder do pecado, e que eles vão viver a sua vida como se fosse pessoas que não têm fé e nem esperança na volta de Cristo. Por isso, queridos, nós temos que buscar Jesus enquanto podemos achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. E enquanto ele não vem, o que devemos fazer? Como deve ser a nossa vida? Você, irmão, amado irmão, irmã, casado, ou até mesmo solteira, ou viúvo, ou viúva, você jovem que está buscando a Deus de todo o coração, tenha cuidado, não é para todos, tenha cuidado com as amizades, com as más amizades. Ah, mas é irmão da igreja, não importa de onde é, tenha cuidado. Está te influenciando para buscar a Deus, para ir para o céu? Sim, amém. Não, não está. Então, corta essa amizade. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 15, 33, não vos engane. As más companhias, ela corrompe os bons costumes. Deus está falando para não se enganar. Não é que ela pode, ou deverá, ou vai corromper. Não, ela diz com certeza absoluta. Ela corrompe os bons costumes. Irmãos, o que estamos fazendo em nossa vida ou da nossa vida enquanto o Cristo não vem? Muitos hoje estão entrando nas faculdades, queridos, e o número de pessoas que está abandonando a fé é enorme. Você não sabe, você não tem noção, não tem noção. Pessoas que antes era ativo, era firme, aparentemente fervorosa, fervoroso, mas hoje está fora de Jesus, não creem mais na palavra de Deus, estão vivendo como ateus nesse mundo. Irmãos, aqueles que provaram a mensagem do Senhor e contemplaram as verdades, dificilmente, a palavra de Deus diz aí, é impossível retornar. É impossível retornar. Visto que estão colocando Cristo a vergonha, crucificando Cristo de novo. De que maneira? Por que é impossível? Porque estão vivendo no pecado abertamente. Muitos, queridos, muitos, mas não se fala isso mais em nossas igrejas, muitos jovens estão indo para o lado do lesbianismo, do homossexualismo. Isso é pecado. Isso é pecado. Ah, mas eu não posso falar, senão vou ser processado. O que seja, ficamos com a palavra de Deus. Ou nós estamos com medo de viver e de pregar o assim diz o Senhor. É pecado. E se eles continuar nessa prática, vão morrer eternamente. É por isso que nós compreendemos hoje que muitos estão afirmando que vão viver e vão pecar até Cristo voltar. E é verdade. Essa afirmação é verdade. Os ímpios, os que não amam Jesus, vão viver no pecado até Jesus voltar. Só que eles só não vão para o céu. Entende? Então, quando você ouvir alguém fazer essa afirmação, que vão pecar até Cristo voltar, isso é verdade. Só que essas pessoas que viver no pecado até Cristo voltar, eles só não vão para o céu. Só não vão para o céu. Simples. Os que vão ser levados para encontrar Cristo nos ares, eles vão ter o caráter transformado, tiveram o caráter transformado antes da volta de Cristo, de forma específica, antes do fechamento da porta da graça. Após o fechamento da porta da graça, os filhos de Deus vão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor lá no santuário, no lugar santíssimo, e sem viver no pecado. O pecado vai ser odioso na vida deles. E não vão ser tentados? Vão sim. Nós vamos ser tentados, porque tentação não é pecado. Mas nós vamos vencer, vamos dar continuidade. Lembra de Apocalipse 22:11?
após o fechamento da porta da graça, continue o justo sendo justo, o santo a santificar e o imundo na sua prática da imundície. Ou seja, vão só dar continuidade, dois grupos na terra, somente dois, os ímpios vivos e os justos vivos. Eles vão dar continuidade o que estavam fazendo em suas vidas antes do fechamento da porta da graça. Por isso, enquanto ele não vem, Tito 2:13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus. Tito, no capítulo 2, como nós lemos aí, eu vou só ler o versículo 11 também. Tito 2, a partir do versículo 11 diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha, queridos, a graça de Deus, ela nos ajuda a viver o quê? Mortificando a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, mortificando. E diz mais: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 14: o qual, falando de Jesus, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Deus seja louvado. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. Deus, ele não nos engana. Deus, ele é transparente. Filho, dois caminhos. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus, ele ainda nos mostra, nos influencia aonde é o caminho certo. Mas ele não pode pegar em nossa mão e nos forçar a andar no caminho estreito rumo à Canaã celestial. Ele nos diz: esse é o caminho, andai por ele. Ele nos diz o que irá acontecer. Ele nos diz o que irá acontecer se escolhermos, e tudo antecipado, se escolhermos o outro caminho largo que conduz à perdição. Irmãos, todos os seres humanos na face da terra que irão se perder, todos eles tiveram oportunidade de salvação. Todos eles conheceram a verdade o suficiente para decidir escolher voluntariamente a Jesus como Salvador. A Jesus como Salvador. Por isso, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o seu coração vibra com a esperança da vinda de Jesus? Será que ele ainda vibra ou apenas ficou como histórias para contar para crianças dormir? Irmãos, tem que ser tem que estar sempre em nossa mente sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Cristo. Muito temos escutados por meio de sermões, cantos, poesia, estudos bíblicos e outros meios as seguintes exortações. Preste atenção. Cumpre-nos viver cada dia como se ele viesse hoje. E isso é certo. Então nós temos que viver a cada dia prontos, preparados, como se ele viesse hoje. Devemos viver cada dia como se fosse o nosso último dia na terra. Hoje é dia de salvação. Jesus pode vir hoje. O seu destino eterno pode ser definido hoje. A salvação é somente por um dia. Hoje, se você morrer, o seu destino estará selado. Viva como se ele viesse hoje e faça planos como se ele viesse daqui a 100 anos. Então, devemos viver como se Cristo viesse hoje. De que forma? Espiritualmente preparados. Em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz: tendo sido, pois, justificado pela fé,
Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, justificados pela fé, temos paz. Paz. Paz com Deus. Você deita, pega no sono. Você acorda porque o Senhor te mantém, te desperta. Então, irmãos, temos que viver como se ele viesse hoje. Estarmos em paz com Deus, preparados, mas também não ficarmos estacionados com relação à vida do dia a dia. Nós podemos fazer planos, nós podemos sonhar. Sonhar não é pecado. O nosso problema, queridos, é o pecado. Tudo que tem a ver com o pecado, tudo que vá nos influenciar, que vá nos tentar, e sabendo antes, que vai nos tentar, e assim corremos o risco de pecar, de cair no pecado, de transgredir a palavra de Deus, de transgredir a lei de Deus, de entristecer o nosso Senhor e Salvador. Nós temos que fugir. Não é vergonhoso fugir. Não foi vergonhoso para José, pelo contrário. Ali foi um ato de um homem varão, de fato forte. Ali não foi um ato de fraqueza, mas foi de força vinda de Deus. José não fugiu porque ele era bonzinho. José não fugiu porque ele não gostava de mulher do sexo oposto. Não, ele gostava. José era um homem de Deus. Ele tinha muita saúde. Ele tinha saúde. Os seus hormônios estavam bem ativos porque ele era um jovem sadio. Então ele foi tentado. E como foi, hein? Pela mulher de Potifar. Ela não era uma mulher feia. Então, ele foi tentado, mas ele estava forte no espírito. Ele alimentava mais o espírito. E aí o espírito venceu a natureza carnal. O espírito venceu as suas vontades carnais não santificadas. E naquele momento, preste bem atenção, queridos irmãos e irmãs, José não pecou. José não pecou. Diz a palavra de Deus, Patriarcas e Profetas, a pena inspirada, que naquele momento os anjos pararam e ficaram observando aquela ação, aquela cena, o que José ia fazer quando ele estava sendo segurado pela mulher de Potifar. Ele poderia fazer o que ela estava querendo e o que ele estava sendo tentado, certo? Porque não tinha ninguém naquele momento. E detalhe, ela era a dona dele, ele era um escravo, entende? Então, o senhor dos escravos, ele podia matar, ele podia fazer qualquer coisa. Escravo, ele não tem vontade, mas Deus deu forças para José dizer não. Naquele momento, José disse: como eu posso fazer isso com o meu senhor? No caso, o homem a quem ele respeitava, que era Potifar, e com o meu Deus. Queridos, nós temos que estar preocupados com a honra de Deus. O livro Desejado de Todas as Nações, não me lembro agora a página, diz: a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvido no aperfeiçoamento do caráter dos santos. Vou repetir. A honra de Deus e a honra de Cristo acha-se envolvido no aperfeiçoamento do caráter dos santos. Por isso, queridos, viva como se ele viesse hoje, mas faça planos, sonhe como se ele viesse daqui a 100 anos. Então, nós não podemos, não é errado, na verdade, você fazer uma plantação de batata, você grande, para você vender para as pessoas em uma feirinha. Isso aí são planos. Não é errado você fazer isso, mas está pronto. Você pode ter planos, não é, em sua vida, sonhos, não é, em sua vida, visitar um parente, um amigo que mora bem distante. Isso é sonho, isso é planos. Então você pode sonhar e ter planos, mas você viver como Jesus viesse hoje, estar em paz com Deus, entende? Então a salvação nossa é hoje, nesta
vida. Qual é o grau de importância que você dá agora a essas exortações? Elas são apenas jargões batidos, proferidos por pregadores? Ou elas ainda tocam o seu coração? Elas aguçam o seu senso de espera? Será que elas estão aguçando o nosso senso de espera da volta de Cristo? Nós não podemos apenas, não devemos apenas esperar, aguardar a volta de Jesus, mas nós temos também que apressar, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz: irmãos, Paulo falando, o Senhor falando por meio de Paulo, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois, pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando andarem, e o texto mais adiante, dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, para os servos de Deus, o povo remanescente, a volta de Cristo não vai ser uma surpresa, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Estar atento aos sinais, queridos, aos sinais. Romanos 13:11 é um texto conhecido, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cremos. Olha, o Senhor falando para nós: ei, você aí que conhece o tempo, já é hora de despertar do sono. Irmãos, quem nessa época que estamos vivendo ousaria dormir, espiritualmente falando, tá bom? Porque nós temos que dormir todos os dias, no mínimo 7 horas, 7, 8 horas por dia. Então, mas espiritualmente falando, quem vai se atrever a dormir nesse tempo? Já é hora de despertar, já é hora de despertar. Mateus 16, o versículo 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então, esses homens, irmãos, preste atenção, esses homens, usados por Satanás, eles começaram a querer testar Jesus. E eles diz, e Jesus disse assim, ó, ele, porém, respondeu: é chegada a tarde e vocês diz, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã diz, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Irmãos, que mensagem Deus está nos falando? Nós sabemos discernir os sinais no céu quando a lua tem aquela a gente chama de lagoa, né? Aquele arco ao redor dela à noite. Nós sabemos que vai estar ou vai acontecer ou como será o inverno ou o verão. Quando o céu está avermelhado, quando o tempo está nublado, enfim. Mas nós não sabemos discernir os sinais dos tempos. Sinais dos tempos, esse é o ponto. Deus nos dá sinais da sua volta, das profecias se cumprindo, e o povo que diz ser adventista do sétimo dia, está dormindo. Até quando? Até quando? Olha, eu creio que está bem perto de não existir mais pessoas
para estar alertando o povo de Deus. Muitos vão correr de um lado para o outro, de mar a mar, procurando a palavra de Deus e não acharão. Muitos. Queridos, o conhecimento que recebemos da palavra de Deus na primeira hora de cada manhã nos habilita a escutar e considerar cada sinal dos tempos. Mas sabe por que que muitos hoje estão vivendo como se fossem loucos no mundo, como se fossem animais irracionais, porque eles não mais estão examinando a palavra. Deixaram para trás, muitos anos para trás, o primeiro amor ao Senhor. Muitos estão iludidos, pensando que estar dentro de uma igreja, dentro de quatro paredes, é o suficiente. Será? Será? Será que está nessa forma, mas vivendo como mundanos, é do agrado de Deus? Queridos, o hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã nos habilita a viver aqui, mas não ser daqui. O que significa isso, queridos? É impossível nós sairmos desse mundo só se morrer. Antes da volta de Cristo é impossível. Então, nós temos que estar com os pés na terra, mas a nossa cabeça ela tem que estar lá no céu. Lá no céu, nas coisas do alto, nos alimentando das coisas espirituais. Aí, nós vamos ter olhos ungidos pelo Espírito Santo para discernir o bem e o mal. Discernir o que agrada a Deus e o que não agrada. E essa palavra discernir ou discernimento, ela vem de julgamento, de julgar. O povo de Deus vai poder fazer julgamento correto. Correto. Então, queridos, nós temos que buscar ao Senhor. Estamos todo o tempo ligado nos sinais que apontam para o dia de nossa saída para a pátria superior. Então, nós temos que ter aqui agora uma dupla responsabilidade: aguardar a volta de Cristo e também apressá-la. Apressar. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 23, tudo faço, isto por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, cooperador, o que significa? Deus, ele quer que sejamos cooperador com ele. Deus nos fala a sua vontade, a sua verdade, o seu plano, e nós temos o poder da escolha, da decisão, o poder da escolha a qual Deus nos deu e que ninguém tira de nós. Por isso, nós, quando escolhemos fazer a vontade de Deus, nós estamos cooperando com Ele. Cooperando com Ele. Agora, quando eu não faço o assim diz o Senhor, quando eu não dou ouvidos à palavra de Deus, eu não estou cooperando. Eu não estou cooperando. Então, Paulo, ele cooperava com Deus. Se Paulo, há quase 2000 anos atrás, tinha essa disposição para se dedicar sem reservas à causa do verdadeiro evangelho. Queridos, o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, a qual Cristo veio pregar, e ele pregou, e ele ensinou, não só por palavras, mas com a sua própria vida, o seu exemplo, que vale mais que tudo. O exemplo de Cristo, ele falava mais alto. Por isso que as palavras de Cristo, ela tinha peso, autoridade, porque eram irrefutáveis mediante o seu testemunho. Que desgraça é quando alguém fala algo, mas o seu testemunho, ele mostra totalmente o contrário. Que desgraça! Não há nenhuma graça nisso. Então, as nossas palavras, elas são importantes, mas o nosso testemunho, ele é mais forte, ele é mais forte. As palavras incentivam, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Não vê pessoas estão
se apostatando abertamente, outros estão em apostasia, mas continua dentro da igreja para atrapalhar a obra, para atrasar a obra e para a manada, para o povo ficar no pecado. Existem tantas pessoas que quando abandona Cristo, vai um grupo gigante seguindo aquelas pessoas em apostasia. Por quê? Porque acha mais fácil viver no pecado, acha mais prazeroso, não querem morrer para si, não querem morrer para o próprio eu. Por isso que afirmam a grande maioria dos servos do inimigo que vão viver no pecado até Jesus voltar. Vão mesmo, vão mesmo. Só não vão para o céu, queridos. Eu afirmo, só não vão para o céu. É impossível alguém ir para o céu estando em pecado. O povo de Deus vai vencer o pecado na sua vida antes da volta de Cristo, especificamente antes do fechamento da porta da graça. E nós, o que devemos fazer mediante isso? Existiu um homem chamado Guilherme Miller, foi um homem de Deus no passado, bem mais próximo de nós, e ele era um agricultor, usado por Deus para ser um mensageiro do segundo advento. Quando ele ficou convencido pelos estudos até então feitos de que Jesus viria em seus dias, ele se entregou por completo à causa do Evangelho, o Evangelho do Senhor. Então, os mileritas renunciaram a tudo e se entregaram como poucos à proclamação do breve regresso de Jesus. Por isso, amados, a busca em profundidade da palavra por meio do batismo diário do Espírito Santo vai aprofundar a nossa intimidade com Deus. Nós vamos ter olhos ungidos pelo Espírito Santo. Nós vamos, irmãos, discernir o mínimo detalhe que não é do agrado de Deus. O mínimo detalhe. Veja, as pessoas hoje estão tão cegas espiritualmente falando que quando se anuncia alguma coisa na igreja ou algum evento que não é da vontade de Deus, elas vibram, elas aplaudem. Então, veja, pessoas que não estão buscando, não estão tendo os olhos ungidos pelo Espírito Santo, não estão buscando aquele azeite extra, lembra? O azeite extra. Então, essa experiência vai ampliar o nosso conhecimento do Pai e nos proporcionar a vida renovada pela palavra, combina para cada dia, para cada dia. Assim, hoje, e a seara, como já diz a palavra de Deus, ela é enorme, ela é gigante, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. E está diminuindo mais ainda, porque as pessoas não querem, de fato, viver a verdade. Elas querem ser aceitas, elas querem ser perdoadas, mas elas não querem ser transformadas. E aí isso não é com Deus. Deus, ele perdoa e ele transforma, mas a condição é aceitarmos, a condição é nos entregarmos sem reservas nos braços de Jesus. Está você decidido? Está você decidindo buscar a Jesus? Esta é a sua vontade de viver a vontade do Senhor para esse tempo. Faça um pacto com Deus, faça um voto com Deus. Muitos hoje, aí no mundo afora, está fazendo pacto com o inimigo, e é errado, mas nós podemos fazer um pacto com Jesus, e é o certo. Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, que a minha vida possa ser para a glória do Senhor somente. E se, Pai, assim não for, me tira logo. Irmãos, para que viver nessa terra se não for para fazer a vontade de Deus? Me diga, para quê? Aqueles que, isso diz o livro, isso está escrito, queridos, no Grande Conflito. Não me falha a memória agora a página.
Aqueles que não são decididos servos de Jesus, e os irmãos já sabem a outra frase, são servos de Satanás, são decididos servos de Satanás. Não há meio termo. Não existe, queridos, a questão do muro. O muro é do inimigo. A pessoa diz, não, ele ainda está em cima do muro. Bem, não está com Deus, está com o inimigo. Ah, não, ele está com Deus. Louvado seja o Senhor. Então, não é do inimigo. Mas muitos estão abertamente ao lado do inimigo. E outros com a desculpa, ah, não, agora não, mais à frente. Aí muitos dizem, está em cima do muro. Não. Não está com Jesus, está com o inimigo. Mas é possível alguém do lado de Satanás vir para o lado de Jesus e ser mudado, ser transformado e viver uma vida santa para a glória de Deus, viver em santificação, viver em santidade. Mas também é possível alguém que está ao lado de Jesus cair, se apostatar e passar para o lado do inimigo. É o que nós estamos vendo. Muitas estrelas que brilhavam estão apagando o seu brilho, estão deixando de brilhar. Pessoas que antes eram firmes na verdade, que preservava os princípios do Senhor, que levantava o estandarte de Deus, a bandeira de Emanuel, estão agora sendo relativos quanto a muitas coisas. Queridos, tenhamos muito cuidado, amados, muito cuidado, porque Satanás, ele é astuto, ele é o grande enganador. Ele não vem de uma hora para outra, ele vai disfarçando com... E para os adventistas, ele vem ali mascarando com um ar de religiosidade. Ah, eu vou para o cinema para pregar. Eu vou estar em uma academia para pregar o evangelho. Olha o absurdo, onde só tem mulher nua. Irmãos, eu sou jovem. Você que é mais de idade, você que está me ouvindo, não é todos, né, que é de idade avançada, você sabe bem o que eu estou falando. Você tem mais vida, mais experiência nesse sentido da natureza carnal. Você sabe. E tem um ditado que diz, água mole em pedra dura. Um dia vai furar. Um dia vai furar. Todos aqueles que vão para esses locais, que andam com amigos, que vão sábado à noite para uma sorveteria, para uma pizzaria, para uma churrascaria. É isso mesmo, irmãos. Muitos adventistas estão fazendo isso. Aí diz, eu vou pregar o evangelho. Que é o evangelho? O evangelho do diabo? Só pode. Porque só pregam o evangelho de Cristo aqueles que estão em Cristo. Os que estão fora de Jesus, eles não brincam com o pecado. Os que estão, aliás, com Jesus, eles não brincam com o pecado. Agora, aqueles que estão fora de Jesus, eles estão vivendo, eles estão brincando. Estão sentindo o calor do fogo e vão se queimar, certeza absoluta. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Você que é casado com um homem que não serve a Deus, não vá para onde ele lhe chama. É do agrado de Deus? Deus aprova? Sim. Vá. Não, Deus não aprova. Diga não. Diga não. Antes importa obedecer a Deus. Lembra da palavra de Deus escrita? Às vezes queremos usar a palavra para outras coisas, mas quando é para a nossa vida, nós queremos se desviar. Irmãos, até quando Deus vai estar gritando aos nossos ouvidos? Ele grita. No bom sentido, tá bom? No bom sentido. Não é como aqueles pentecostais que gritam, que oram alto, que incomodam as pessoas, como se Deus fosse surdo. Deus não é surdo. Deus, ele ouve a nossa mente mesmo sem antes de eu falar. Mas Deus grita no bom sentido. Ele fala à nossa mente, ao nosso coração, a sua vontade. Por meio da mensagem, por meio da palavra escrita, você lê na Bíblia, o Espírito de Profecia, de forma tremenda, ali Deus fala. E Deus pode transformar qualquer pessoa viva na face da terra em um homem segundo o seu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus quando estava em harmonia com a palavra de Deus. Mas quando ele estava em pecado, ele deixou de ser.
Muitos confundem isso. Ah, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ficou, deitou, adulterou com Batseba, a mulher do seu soldado ali, de um dos seus comandantes, e aí ele era o segundo coração. Ele não era mais. Quando aquilo estava, ele estava em pecado. Tá bom? Ele não era mais, ele deixou de ser quando estava em pecado. E depois se reconciliou com Deus, e para a honra e glória de Deus, Davi morreu salvo, porque se arrependeu e a vida dele testificou do seu arrependimento genuíno. Por isso que Salmo 51 é um salmo tremendo, é um salmo tremendo. Ali mostra o verdadeiro arrependimento. E nós, como nós estamos? Estamos vivendo uma vida nova em Cristo, ou nós estamos brincando com Deus? Até quando? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Por isso, queridos, não brinque com o pecado. Foi o pecado que excluiu um anjo de luz do céu. E esse problema, que é o pecado, começou no céu. E ele tem que ser resolvido diante de todo o universo. E o campo de batalha, o campo de guerra é o planeta Terra. E eu e você estamos inseridos no centro desse conflito. De que lado nós vamos escolher? É nós que decidimos. Não é Satanás e não é Deus. É eu e você, com livre-arbítrio, com o poder da escolha que Deus nos deu, nos dotou. Satanás não pode forçar você e eu a fazer a vontade dele. Deus não pode nos forçar a fazer a vontade dele. Não que ele não tenha poder para isso, mas estaria fora dos seus princípios. Por isso que ele não pode, ele não faz isso. Deus, ele nos deixa escolher, ele nos mostra o seu amor, a sua vontade, ele nos mostra o seu plano para nós. E nós é que escolhemos, decidimos, a Deus ou ao inimigo. Por isso, amados, hoje é dia de salvação. Ninguém foi tão longe que não possa voltar. Satanás, ele está enganando as pessoas, dizendo que você, que já viveu no pecado e não tem como mais voltar, não tem como mais regredir. Queridos, não importa onde a pessoa esteja, se ela disser, Senhor, salva-me, você pode estar afundando na lama do pecado, nas águas do mar revolto, e Jesus estenderá e lhe buscará pela mão dele direita e vai te levantar para a honra e glória de Deus, e vai te purificar, te santificar, e você vai ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Não importa o que aconteça, nós vemos aí testemunho de pessoas ex-satanistas que foram libertos por Jesus. Libertos por Jesus. Queridos, coloquemos em nossa mente, Jesus é poderoso para nos salvar de qualquer coisa. Satanás não tem poder diante de Deus. Ele tem poder diante de nós. Mas diante de Deus, não. E se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos salva de nós mesmos. Para que o próprio eu, nós mortificamos. Nós não venhamos fazer aquilo que eu quero, que não é a vontade de Deus, mas sim a vontade de Deus. Ele nos ajuda a fazer a vontade dele. Não é fácil. Não é fácil. Existe renúncia, requer renúncia. Mas saiba, com Jesus é possível vencer Satanás, é possível vencer a tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livrar de todo mal, não é que diz assim, a oração modelo do Pai Nosso? Então é possível vencer o pecado em nossa vida, por meio do sangue de Jesus, do sangue de Cristo. Eu creio nesta promessa, eu creio na palavra de Deus e eu creio na graça do Senhor para nos ajudar a vencer tudo o que é mal, tudo que não presta em nossa vida. Que o Senhor fortaleça a sua fé e que o Senhor te ajude a buscar. Enquanto Cristo não vem, devemos fazer o que tiver ao nosso alcance, com a motivação correta, para logo podermos ver aquele a quem esperamos. Ora vem
Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, e glória do Senhor. Amém? Que Deus seja louvado hoje e sempre. Amém. Vamos orar, não é isso? Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, graças